E nos Estados Unidos, semanas antes de deixar o cargo, o presidente Joe Biden anunciou o perdão do próprio filho, Hunter Biden, das condenações por crimes federais de porte de arma e sonegação de impostos. A concessão, que equivale ao chamado indulto presidencial aqui no Brasil, não pode ser revogada pelo presidente eleito Donald Trump. Ao perdoar o filho, Joe Biden descumpriu uma promessa pública que fez repetidamente antes e depois de abandonar a corrida presidencial de 2024. Trump, por sua vez, criticou a decisão de Biden de livrar o filho de uma possível sentença de prisão. Na Truth Social, o presidente eleito relembrou os presos por envolvimento no 6 de janeiro no Capitólio. Abre aspas. O perdão dado por Joe a Hunter incluiu os reféns do J6 que agora estão presos há anos. Que abuso e erro judiciário, fecho aspas. Ana Paula Henkel, seja muito bem-vinda ao Estúdio de Oeste Sem Filtro, aqui conosco a semana toda, Ana. Semana toda aqui em casa. Muito bom. Então a gente já aproveitou, puxou o assunto dos Estados Unidos, que foi um assunto que repercutiu muito no final de semana, né, Ana? O presidente Joe Biden, nos 45 do segundo tempo, apesar de repetidamente ter dito que não iria conceder o perdão ao seu filho, anunciou a decisão desse indulto. Quero te ouvir, pegou de surpresa nos Estados Unidos essa decisão do Joe Biden, Ana? Ou isso já era de alguma forma esperado? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos parceiros Piotr, Silvio. Um beijo ao nosso mestre Augusto, hoje de folga. Muito boa noite à nossa audiência. Paula, olha só, pegou de surpresa aqueles desavisados que se alimentam em fontes da imprensa, outrora grande imprensa, da imprensa tradicional. Porque a imprensa tradicional repetiu e repetiu e repetiu as palavras de Joe Biden durante várias entrevistas de que ele não concederia o perdão presidencial ao filho Joe Biden, ao filho Hunter Biden, perdendo ou vencendo a eleição em 6 de novembro. Então, as redes de TV, os canais de YouTube alinhados com o Partido Democrata sempre exaltaram, né, as falas de Joe Biden, dizendo que não, a lei tem que ser respeitada, eu seguirei a lei, obedecerei as condenações, o que a lei acontecer para o meu filho, o que a lei disser, isso será respeitado. É claro que a imprensa independente, os republicanos, todos sabiam que ali, ao apagar das luzes do Joe Biden na Casa Branca, ele perdoaria o filho, porque é isso que Joe Biden faz junto com o Partido Democrata. Mentir. Eles mentem há 4 anos nos Estados Unidos. Então, para aqueles que bebem nas fontes de jornalismo independente e honesto, nada mais do que o esperado. Joe Biden mentiu durante 4 anos sobre a saída do Afeganistão, aquela saída caótica. Ele disse que não aconteceria naqueles termos. Ele mentiu sobre a economia. Ele mentiu sobre continuar na corrida presidencial. Disse que estava sharp, que estava pronto, afiado para continuar na corrida presidencial, pois ele saiu também nos 45 do segundo tempo na campanha presidencial, colocando Kamala Harris, que não recebeu um voto sequer nas primárias democratas. Então, ele simplesmente segue a máxima do atual Partido Democrata, que é mentir o tempo todo. Adalberto Piotr, muito boa noite. Piotr, seja bem-vindo. Vale lembrar que essa decisão é irrevogável. O presidente eleito Donald Trump não pode revogar essa decisão de Joe Biden. Até perguntei para a Ana se o Congresso americano poderia também reverter. Parece que não. Ou seja, Hunter Biden recebeu esse perdão. E aí eu quero trazer aqui, porque quando Joe Biden anunciou essa decisão, eu queria trazer a justificativa do presidente Biden. Aspas, o sistema judiciário, a política infectou este processo e levou a um erro judicial. Tem havido uma tentativa de acabar com Hunter, que está sóbrio há 5 anos e meio, mesmo diante de ataques implacáveis e processos judiciais seletivos. Ao tentar destruir Hunter, eles tentaram acabar comigo e não há razão para acreditar que isso vai parar por aqui. Já basta, fecho aspas aqui para Joe Biden, então, que concedeu o perdão, como bem lembrou, mentiu, porque em várias oportunidades disse que não faria.
Boa noite, Paula. Silvio, boa noite. Ana, querida, que prazer recebê-la aqui pessoalmente. Um abraço para o Augusto, a todos que nos acompanham. A Ana fez uma descrição do fato com muito pormenor, porque ela conhece bem a realidade, mas como é que ele mentiu? Ele está questionando o sistema judicial americano, que já era assim quando ele disse que, olha, não vou indultar o meu filho. De onde vem essa ideia agora? Por que mudou de repente? Agora o processo está todo equivocado. Eu não estou nem questionando. Isso demandaria um conhecimento técnico de parte a parte do processo. Mas a questão já era assim quando ele disse não vou indultar. Agora, de repente, no apagar das luzes, depois da eleição, por que não fez isso antes da eleição? Assume o ônus político de um indulto. O indulto, a ferramenta do indulto, do ponto de vista jurídico, ela não é ruim. Você dá uma autoridade, sim, é grandiosa ao presidente da República, nesse caso, para dizer, olha, este aqui, dependendo dos crimes estabelecidos em lei, você pode. E os crimes do Hunter Biden são crimes comuns, né? Ele tinha posse de arma sem poder e também são crimes fiscais, ou seja, nós estamos falando de crimes comuns. Não é o caso aqui do Brasil, por exemplo, que se discute uma anistia, que neste caso, até porque é uma prerrogativa do Congresso, é para mais gente, é crime de opinião. Pessoas que disseram coisas que são albergadas, para usar uma expressão do direito, na Constituição brasileira como cláusula pétrea, ou seja, aqui nós estamos falando de crime comum. E, por outro lado, é preciso entender só como que os Estados Unidos, em que pese o fato de se reclamar disso, da forma como aconteceu, digamos, da controvérsia, porque primeiro disse que não ia indultar, não via problemas no sistema jurídico americano, agora diz que tinha uma série de problemas, por isso está indultando o próprio filho depois da eleição, no apagar das luzes. Bom, esse é o fato. Agora, não ter o Supremo de lá, a Suprema Corte, com capacidade para mudar uma posição do presidente e nem o Congresso poder mexer nisso, daí faz inveja ao Brasil, porque aqui nós tivemos uma decisão por uma coisa que não era crime comum, era crime de opinião de um deputado, em que o presidente foi lá, concedeu a graça presidencial e isso pouco importou, porque o próprio Supremo, assim que acabou o mandato do presidente da República, me refiro a Jair Bolsonaro, foi lá e fez uma revisão do entendimento, o que é um absurdo. Ou seja, em que pese o fato da forma como aconteceu nos Estados Unidos, não tem insegurança jurídica no entendimento da lei. Aqui nós temos o agravante da insegurança jurídica, sem contar que aqui a Dilma, quando fez um indulto natalino, livrou José Dirceu, que era acusado de crime de corrupção dentro daquele 470, ação penal 470, ainda do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Enfim, são várias coisas para a gente observar nessa história. O caso em si é vergonhoso, mas entender como funciona agora essa decisão do presidente americano e ela não ser revista, bom, diante da nossa realidade chama atenção.